Oi, oi, minha gente! Olha a hora das histórias de Volusa. Hoje tem uma coisa que pouca gente da cidade sabe o que é: a bata do feijão. Vamos lá! A turma de Volusa tinha acabado de tomar o café da manhã e ainda estavam todos na mesa quando o Jô chegou com a novidade. Hoje tem baita de feijão no roçado de seu Malaquias. E ainda tem isso por aqui? Pensei que estava tudo mecanizado, perguntou Volusa, enquanto os meninos com caras de interrogação prestavam muita atenção na resposta. Claro que tem! Máquina é só para os fazendeiros ricos. No roçado de pobre é no pau da mão e cantoria. Jô disse e Lúcia, se aproximando, emendou. E diversão também. Acho que ainda me lembro de uma cantiga. Dizia assim: A bata de feijão, mandaram me chamar, os homens pra bater e as mulheres pra biatar. Lúcia cantou, aguçando mais ainda a curiosidade dos meninos, e Janaína, não aguentando mais, indagou por todos. Mas o que é baita de feijão? Alguém pode dizer? Os adultos riram e tentaram explicar, falando todos de uma vez, deixando a garotada confusa. Poxa, gente, vocês até parecem crianças. Estão piores do que nós quando falamos juntos. Não entendi nada, reclamou Matilde e Volusa tomou a palavra. Diga aí, Jô, o que é bata de feijão? É trabalho e festa. Festa para agradecer a colheita e trabalho para tirar feijão das palhas. Jô começou a explicar e Lúcia continuou. Quando as folhas do feijão ficam amarelas e tem muitas vagens secas, o povo colhe arrancando os pés. Bota tudo para secar ao sol em cima do moleque. Em cima de moleque? O seu cavalo, vó? E ele aguenta? Perguntou Rafaela e Lúcia explicou. Moleque é uma armação de madeira feita para botar pé de feijão para secar. Quando está tudo seco, se amontoa tudo fazendo rumas no terreiro e aí os homens vêm com um pau batendo para abrir as vagens e os grãos caírem no chão. E fazem isso cantando. Um puxa a letra e os outros juntos respondem. Os homens batem e as mulheres vão biatar. Jô completou. E o que é biatar? É sacudir os feijões numa bacia ou peneira para tirar a terra e as palhas que ficam. É lida dura, mas também uma folia, disse Jô animadamente, e Volusa, percebendo o interesse dos netos, indagou se eles queriam ir ver de perto. Ê, vó, demorou, hein? Exclamou Duda enquanto os outros gritavam. Queremos! Ainda pergunta? É claro! Pouco depois, lá se foram, andando pela estradinha de terra. Lá adiante, João resolveu cortar caminho pelo mato. Mas isso, em vez de adiantar, tornou o trajeto mais demorado, porque os araçazeiros estavam com os frutinhos amarelados no ponto, deliciosos. Também pararam para contemplar, encantados, a surpresa da rara beleza da flor aberta do mandacaru e também a folia dos sanhaços azuis em torno dos vermelhos pés de aroeiras carregadinhos das suas pimentas rosas. E ainda teve o pior. Iam assim ao sabor do que viam, quando de repente se ouviu o grito de dor de Lúcia, que fez todo mundo parar assustado. O que foi? Acho que foi um marimbondo, disse Lúcia com voz gemida a segurar o rosto. Ao passar curvada por baixo de um galho de cajueiro, Lúcia recebeu a picada. Mas que depressa ela pegou 2 dentes de alho que precavida trouxera,
pedindo a Jô para amassá-lo. O rapaz, mesmo afobado, achou uma pedra de fogo onde colocou o alho e, usando a outra pedra menor, fez o que Lúcia havia pedido. A pasta de alho foi então espalhada no local da picada, imediatamente aliviando a dor e o inchaço. Poxa, avó, por que existem bichos assim malvados? Perguntou Rafaela com cara de pena de Lúcia. Na verdade, bicho nenhum é propriamente malvado. Eles só atacam para comer ou para se defender. Lúcia deve ter esbarrado em um que deve ter pensado que era atacado e, por instinto, se defendeu ferroando. Ela está no ambiente dele. Nós é que somos os intrusos aqui. Portanto, lamentamos a dor de Lúcia e vamos prestando bem atenção. Ou então a gente pode dizer para eles o poema de Vinícius de Moraes, falou Mário, passando a declamar com o coro dos que também conheciam os versos. Marimbondo furibundo, vai mordendo meio mundo. Cuidado com o marimbondo, que esse bicho morde fundo. Eita, bicho danado! Afinal, chegaram, desde longe, ouvir a cantoria. A bata de feijão, vamos todos começar. Os homens pra bater, as mulheres pra biatar. Foram muito bem recebidos e não demorou. Os meninos também estavam com paus na mãos e timidamente batendo no montão dos pés de feijão seco e repetindo os versos dos cantos, chamada de cantoria de boi da roça. A bata de feijão, fica caroço na palha, fica caroço na palha, que até pra catar se atrapalha. As meninas quiseram bater, mas não deixaram. Bater no feijão é só para os homens. As mulheres ficam com a biatagem e o preparo da feijoada para depois do trabalho. Era a tradição. Disseram. E o jeito foi Rafaela, Ivana, Janaína e Matilde se misturarem às mulheres e às meninas da roça. Juntaram grãos de feijão espalhados pelo chão, usando o galho seco dos feijões como vassouras. Colocaram os feijões catados nas bacias e peneiras para biatar. No início, desajeitadas, as netas de Volusa deixavam muitos feijões cair no chão, ao sacudir as peneiras contra o vento, jogando os feijões para o ar e assoprando para acabar de fazer voar as palhas e a areia. Depois foram pegando jeito. De qualquer forma, se divertiam para valer. Quando o serviço já estava bem adiantado, começaram a cantar. A bata do feijão já tá para se acabar. Os homens vão bater e as mulheres vão biatar. Restou montões de palhas que foram guardadas para ser usadas como cobertura do solo e adubo nos próximos plantios, conforme explicaram. A essa altura, a feijoada estava pronta e todos os servidos se sentaram onde puderam, espalhados pelo terreiro. Acabado o almoço, a folia se estendeu pela tarde até a noite, na base do forró e samba de roda, com músicas criadas por eles mesmos. E a turma de Volusa, no meio de tudo, batendo palmas, cantando o refrão das cantigas e até se ensaiando na dança. Depois de terem se divertido bastante, Volusa e sua turma arrumaram, cansados, para o campo de flores, levando um punhado de feijão de brinde. Estavam cansados, mas felizes com a experiência. Era bom conhecer a vida do campo e suas tradições, como esses cantos de trabalho que dão ritmo e suavizam a dureza do trabalho. E ver a trabalheira compartilhada entre os vizinhos. Hoje tinha sido a bata do feijão da colheita do seu Malaquias.
Outro dia seria do seu Zé, e todos ajudariam do mesmo jeito, e assim por diante. Volusa fazia questão de frisar essas coisas de modo que seus netos aprendessem e passassem a valorizar o trabalho cooperativo e a autêntica cultura popular. E por hoje é só. Depois tem mais. Fui! Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos e se inscrevam no canal. Muito obrigada! Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.